Nessa Bíblia, a história vem dividida em 3 partes, o que é o resumo do livro todo de Esther, da Bíblia. Então agora eu vou ler para vocês a 3ª e última parte, que é a parte mais emocionante. O tema é: se eu morrer, morri. Vamos ver aqui, é a coragem de Esther. Quando Mardoqueu ouve as ordens, cobre-se com sacos de pano e derrama cinza sobre a cabeça para mostrar seu sofrimento. Então ele procura Esther, na esperança de que sua afilhada consiga fazer alguma coisa. Naquele tempo, colocava roupas de pano de saco, cobria com cinzas. Era uma forma de mostrar aquebrantamento e humilhação diante de Deus. Mostrar a dependência do Senhor, o sofrimento, angústia. Então ele fez isso. Ficou lá desesperado, achando que ia morrer. O que você faz aqui vestido de pano de saco? Não sabe que é contra a lei ficar de luto no palácio do rei? Você pode ser morto. Isso alguém perguntou para ele quando viu ele vestido assim. Vou ser morto de qualquer maneira, eu e todo o nosso povo. Ele falou isso. Depois ele foi falar isso para Esther. Ele sempre conversava com ele. Esther não estava nem sabendo de nada. Ela lá no palácio não estava sabendo. O quê? Quem disse isso? Ela falou. Ficou muito admirada. Olha a expressão dela aqui de admiração. Aqui, ela é essa lindona aqui, ó. Ela falou o quê? Quem disse isso? Quem decidiu isso? Ela não estava sabendo de nada, Esther. E aí o tio dela, né? O primo era o tio dela, aquele que criou ela. Falou assim: o rei promulgou uma nova lei, ordenando que todos os judeus sejam mortos. Deve ser coisa de Ramã. O povo dele nos odeia desde os tempos do rei Saul. Isso aí foi ele falando para Esther. O seu pai de criação, no caso, né? Você deve ir ao rei e suplicar-lhe que poupe os judeus. Isso foi ele falando para Esther, o pai de criação. E ela falou: mas como? O rei tem uma regra, qualquer um que se aproxime dele sem ser convidado morre, a menos que Xerxes decida estender o seu cetro. Só que ele não me chama há 1 mês. Se eu aparecer na frente de Xerxes sem ser convidada, serei condenada à morte. Era a lei naquele tempo. Se aparecesse diante do rei sem ser chamada, ele poderia condenar à morte. Era muito dura a lei, muito severa. Mesmo a rainha não poderia ir sem ser chamada. E aí, o pai de criação dela falou: mas se você não for, todo o seu povo será condenado à morte. Olha a reação dela. Claro que ela sentiu medo naquela hora, né? Era a vida dela que estava em risco. Ela ia morrer de qualquer jeito. Então ela tinha que arriscar. Aí ele falando para ela, tentando aconselhar, ele dizia: quem sabe, talvez você tenha chegado a essa posição justamente para enfrentar uma situação como essa. Hoje você tem de ser mais que uma rainha, você deve ser uma judia. E para salvar nossa gente, terá que ser mais que uma judia, terá que ser uma rainha. E ela, com os olhos cheios de lágrimas, aqui no desenho, mostra ela dizendo: vá e reúna todos os judeus na cidade. Peça que todos jejuem e orem a nosso Deus ao meu favor. Não comam e não bebam nada por 3 dias. Num jejum por esse propósito, eu farei o mesmo. Após 3 dias, irei até o rei, sem ser convidada. E se eu morrer, morri. Veja, gente, aqui é o tio dela, o tio, né, o pai de criação, né, o primo dela. E aqui é ela, aqui é Esther, reflexiva. Veja a decisão dela, que sabedoria. Ela pediu e decidiu oração e jejum 3 dias antes de tomar a sua decisão. E isso é o certo para quem teme a Deus. Tomar decisões sérias. Antes disso, nós devemos orar muito para não agir pela emoção, para não agir na soberba, para não prejudicar os outros. Então, Esther era muito prudente e sábia. Ela se colocou na total dependência do Senhor. Vamos ver aqui o que aconteceu. Corajosamente, a rainha Esther desafia a lei, aparecendo diante do rei sem convite. Ela sabe que pode ser punida com a morte,
mas arrisca a vida por seus irmãos judeus. Esther sabe que é a única pessoa que pode salvar sua gente. Deus colocou Esther naquela situação já para ela agir mesmo. Muitos acreditam que quando Deus quer fazer algo grandioso, ele usa uma mulher, pelo poder de influência que as mulheres têm. As mulheres influenciam muito mais do que os homens. E aí, Esther, eu não a convidei para entrar aqui diante de mim. Quando o rei viu, ele pensou isso. Eu não a convidei. E ela foi se aproximando lentamente. Mas quando Xerxes olha para sua linda rainha, decide não se importar com a intrusão. O soberano da Pérsia estende seu cetro para mostrar o seu perdão. Estendia o cetro e a pessoa tocava. E ele mostrava com isso que ele não ia condenar à morte a pessoa. O que é, minha amada, de beleza estoteante? Qual é o seu pedido? Mesmo que quisesse metade do meu reino, eu lhe daria. É que ele andava hipnotizado pela beleza dela. Ele a amava de verdade. Chegou o momento de Esther pedir ao rei Xerxes que poupe o seu povo. Eu tenho um pedido a fazer ao rei, mas não agora. Amanhã, numa festa em meu jardim. Uma festa particular, só para nós dois e o ministro Ramã. Esther sabia tudo o que Ramã estava tramando por trás. Então marcou um banquete, um jantar. Uma festa com você, com certeza. Encontre Ramã agora. Ele ficou muito feliz, o rei. Esther recebe o rei Ramã em seu jardim particular, mas ela ainda não faz a Xerxes o seu pedido e convida os dois a voltarem no dia seguinte para mais uma festa, quando então dirá o que quer. O rei concorda e Ramã, felicíssimo por ter sido incluído, também promete comparecer. Aqui, olha ela falando aqui. Aqui é Esther falando isso com o rei. Foi uma estratégia que ela usou. Já no primeiro jantar, o rei todo curioso, querendo saber qual é o seu pedido, minha doce Esther. E ela não quis falar. Ela deu tempo ao tempo para orar mais, para se preparar e para pensar em uma estratégia. Porque quem iria acreditar se ela acusasse Ramã? Ramã era de confiança do rei. Então ela deveria pensar em toda uma situação e uma estratégia. Ramã deixa a presença de seu monarca muito bem-humorado. A honra e o vinho que lhe foram dados o deixaram entusiasmado até que ele sai do palácio. Aí alguém está pensando, lá está ele. Ele não teme o meu poder? Será que não se curvará diante de mim? Isso aí era Ramã falando porque viu o tio de Esther passar. Ele estava com muito ódio dele. E por trás desse ódio todo era o inimigo, o mal, instigando Ramã, que já era orgulhoso, idólatra. Então, o mal usa pessoas assim. No entanto, ao passar por ele, Mardoqueu apenas o observa e permanece sentado. E ele falou, Mardoqueu, e ele falou, Ramã, se cumprimentou só assim, citando o nome dele. Mas Ramã pensava isso, que judeu teimoso, ainda assim ele não me dará honra. Mal posso esperar para acabar com ele, mal posso esperar para puni-lo. Em casa, Ramã comenta com sua esposa, orgulhoso sobre o seu sucesso. O rei me deu grande riqueza e honra, e isso não é tudo. A rainha me inclui em seus banquetes particulares. Mas nada disso me satisfaz quando vejo aquele judeu Mardoqueu me desonrando. Isso aí ele falando. Sabe que é o que você deveria fazer, Ramã? Mande construir uma forca hoje à noite e então a primeira coisa a fazer amanhã de manhã, quando chegar para a festa de Esther, é pedir ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Já pensou? Aí você vai poder aproveitar o banquete. Isso aí, a esposa de Ramã aconselhando ele, que era do mesmo jeito. Era a tampa e o balaio. O casal não tinha caráter. Então a esposa dele também era muito má. Isso mesmo. Amanhã Mardoqueu estará pendurado pelo pescoço. E ele fez aqui. Olha a cara de Ramã aqui conversando com a esposa dele. E aqui embaixo já está fazendo uma forca. Pensando em mandar enforcar o tio de Esther. Então Ramã também estava cercado de pessoas más. Olha, ainda falta uma parte aqui, mas a prova vai deixar para depois desse. Porque essa última parte é muito grande. Acompanhe a quarta parte, tá bom? O final.
Você está curiosa para saber como termina essa história? Então agora sim é o final. Vamos lá. Naquela mesma noite, o rei inquieto não consegue dormir. O rei Xerxes não conseguiu dormir, estava com insônia. Vou pedir que um servo leia para mim aqueles monótonos registros públicos. Isso me fará adormecer. O escriba lê para o rei até as primeiras horas da manhã. Quando a leitura chega à história de Mardoqueu, o rei a interrompe. Pare, Mardoqueu foi o homem que descobriu o plano contra mim. Que recompensa ele recebeu por salvar a minha vida? E o escriba falou, nenhuma, majestade, ele não recebeu recompensa. Aí o rei pensa, isso não é bom, eu realmente preciso fazer algo por ele. O rei ficou incomodado, ele queria agradecer de alguma forma. Naquele momento, Ramã entra na corte para solicitar o enforcamento de Mardoqueu. Ele já veio pensando em mente para pedir para enforcar Mardoqueu. Quando ele entrou à presença do rei, o rei disse, Ramã, você é justamente a pessoa que eu precisava ver. Como eu poderia honrar a um homem que me agradou? O rei fez essa pergunta para Ramã. Ramã pensou que o rei estava pensando em agradar ele, o próprio Ramã. Ramã pensou que o rei queria honrar era ele. Ramã nem imaginou que o rei tinha em mente o Mardoqueu. E aí Ramã respondeu todo orgulhoso, todo feliz. Bem, se eu fosse esse homem, gostaria de usar um dos seus mantos e de montar em seu cavalo. Então seria levado ao longo da cidade, com um dos seus nobres me conduzindo e dizendo a todos, o rei respeita esse homem. Aí o rei, ouvindo isso, gostou e disse, mas que daria uma grande sugestão. Isso mesmo. Ai, que maravilha a sua sugestão. Isso mesmo. Apanhe o manto e sele o cavalo. Faça exatamente o que disse. Conduza aquele judeu Mardoqueu que trabalha às minhas portas e honre em nome do rei. Mardoqueu, mas eu sim, majestade. Ele não podia contradizer o rei. Olha, quando o rei falou que era Mardoqueu, isso sim que é uma justiça justa, não é verdade? Então Deus foi um juiz durante toda essa história. Cada um pagou a altura da sua maldade. Cada um pagou a altura do seu ato perverso, injusto e cruel. Então, ele passou vergonha, Ramã. Teve que conduzir Mardoqueu nas ruas, dizendo, isso é que um homem, isso é o que deve ser feito a um homem a quem o rei quer honrar. E aí ficou repetindo isso, que o rei deveria honrar, que o rei estava honrando, que aquele homem deveria receber honra. Isso no cavalo real. Vou mostrar a cena para vocês. Irado e humilhado, Ramã é forçado a realizar para o homem que odeia a cerimônia que planejava para si mesmo. O rei respeita esse homem, o rei respeita esse homem. Eu vou mostrar a cena já para vocês. Quando o desfile termina, já é hora de Ramã ir ao palácio para o seu encontro com Esther. E o rei, ele chega de péssimo humor. Seria o segundo jantar que Esther estava planejando, denunciar quem era o malvado da história. Por mais agradáveis que sejam essas festas, minha doce rainha, você deve ter tido uma razão diferente para ter me procurado. Eu lhe prometo que darei qualquer coisa que me pedir. Disse Assuero, encantado pela sua doce Esther. O rei, ó rei, se meu senhor tem algum apreço por mim, salve a minha vida, esse é o meu pedido, e poupe a vida do meu povo por causa do plano de um homem cruel, nós estamos condenados à morte. Esther falou a verdade para o seu rei. Você condenada à morte? Quem ousaria fazer algo assim? O rei falou. Esther apontou e disse, o perverso Ramã. Veja, aqui no início, ele no cavalo, o tio de Esther, e Ramã conduzindo. Já no final, Esther está apontando o dedo, mostrando quem é Ramã e o que ele fez, falando a verdade para o rei. Agora vamos ver a reação do rei diante disso. Você é judia? Ramã perguntou a Esther. Você quer matar minha mulher? O rei Assuero perguntou a Ramã.
Furioso, o rei deixa o jardim repentinamente. Ramã percebe que cometeu um grande erro. Ramã se prostra diante da rainha, pedindo por clemência, por misericórdia. Por favor, senhora, quando o rei voltar, peça-lhe que poupe a minha vida. Ele sabia o quanto o rei era rígido. Estava lá ajoelhado, insistindo diante de Esther. Mas o rei já retornou e viu aquela cena. Ele insistindo, puxando assim na ponta do vestido de Esther. E agora você está atacando a minha rainha em meu próprio palácio? Ele viu a cena e ficou enciumado, pensando que Ramã ia agredir e machucar Esther e tocar nela. Aí chega um dos oficiais do rei e fala: Alteza, Ramã queria enforcar Mardoqueu, que salvou a sua vida. Ele mandou fazer uma forca próxima à casa dele. E o rei agarrou aqui no pescoço de Ramã e disse: Oh, que coisa mais apropriada, pois enfoque Ramã nela, levem-no daqui. Na mesma forca, imagine a ironia, mandar fazer uma forca para matar um servo de Deus e ele mesmo morrer na forca que ele fez. Você terá a riqueza de Ramã por causa do sofrimento que ele lhe causou. Mardoqueu é seu parente? Então me fez 2 favores. Eu o colocarei no lugar de Ramã. Será o segundo em poder em todo o meu reino. Meu parente Mardoqueu também sofreu muito, meu rei. Isso Esther falando para o rei. E o rei disse isso. E aí levaram Ramã. Ramã, socorro, me solte. Mandou enforcar Ramã e todos os seus filhos e deixar em praça pública. Mas Esther sabe que isso não é o bastante. A Esther fala para Assuero: se eu lhe agradei alguma vez, se eu encontrei graça aos seus olhos, imploro que revogue a ordem de Ramã para matar todos os judeus. Ela implorando para o seu marido. E ele falou: acredite, eu gostaria de fazer isso, mas de acordo com a lei persa, ninguém, nem mesmo o rei, pode cancelar uma ordem que foi selada com o anel do monarca. Aí ele pensou: mas posso emitir uma nova ordem. A ordem é escrita e enviada aos governadores de todo o império. Então ele não podia cancelar aquela, mas podia fazer uma outra ordem para tentar facilitar um pouco, ajudar. Escutem, o rei diz que os judeus devem carregar armas para se proteger e que um deles, Mardoqueu, foi empossado no cargo do primeiro-ministro. O rei está do lado dos judeus, é melhor ficarmos também. Talvez eu devesse me tornar judeu. As pessoas lendo o decreto, né, e se sensibilizando. No dia 13 do 12º mês, os judeus em todo o Império Persa reuniram-se para melhor se defenderem. Com a ajuda dos governadores do rei, eles tiveram sucesso. E no palácio, depois de tudo, Ramã lançou sortes para nos destruir, mas ao invés disso fomos salvos de nossos inimigos. Escrevi uma ordem para que a cada ano todos os judeus celebrem esse dia com muita alegria e troca de presentes. Essa celebração será chamada de Festa do Purim. Isso era o tio de Esther falando para ela, na presença do rei. E o povo judeu em todo o mundo ainda celebra a Festa do Purim. Eles dividiam presentes aos pobres. E cada dia que acontecia a festa do Purim, eles se lembravam da justiça, do amor, do zelo de Deus para com o seu povo. E assim termina essa história, que mostra um Deus agindo nos bastidores, usando uma mulher com toda prudência, doçura, sabedoria e temor a Deus. Então, nós devemos agir como Esther. Nós que somos mulheres, no sentido de orar, buscar, fazer jejum, buscar estratégias de sabedoria e agir sempre com justiça. Porque Deus honra a fé, a obediência. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Beijinho no coração.